A fonte dos seios de Treviso em comemoração ao fim da seca. Fica aí no vídeo até o final, você talvez já foi para Treviso, já visitou lá. Se não visitou, já viu isso na internet, tem lá uma estátua, né? Uma estátua que é uma fonte, onde tem uma mulher segurando seus seios e dos seios hoje em dia sai água, ok? Então fica até o final para você descobrir certinho por que aquilo, né? Aquela coisa inusitada, mas para que aquilo? Então fica até o final do vídeo. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, é importante que você ative para receber o conteúdo e sempre comenta aí. Curte o vídeo e deixa um comentário, nem que seja um emoji, alguma coisa, porque isso acaba ajudando o canal, ajuda melhor o canal a crescer, ok? Então, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, canal destinado principalmente para os vênetos, porque a gente fala praticamente tudo a respeito aí dos vênetos. Então já te convido, obviamente, para você fazer a sua inscrição aqui no canal, caso não seja inscrito. E já passo aí as recomendações, tem o curso, a Masterclass, que vai acontecer no dia 8 de julho, com um professor da região do Vêneto, falando sobre história territorial e arquitetônica da Sereníssima República de Veneza. E também existe o curso de Língua Vêneta, que é um curso mais longo daí, tá, pessoal? Um curso mais longo, porque é curso para aprender uma língua. Não vai aprender uma língua em um mês, dois, nem 6 meses, né? Enfim, tem gente que vende essa coisa, eu não acredito, tá? Então, é um curso um pouquinho mais longo aí para você, caso você tenha interesse, tanto na Masterclass, aí no curso bem curtinho, esse curso que vai acontecer no dia 8, é uma manhã só, tá? Com o professor do Vêneto, você escreve para o contato @lenguamare.com e caso também tenha interesse no curso de Língua Vêneta, você escreve para o contato @lenguamare.com. Vamos lá, olha só, a fonte dos seios de Treviso. Na verdade foi bondade minha, foi educação minha, eu coloquei seios porque o termo original eles usam tetas, né? É uma coisa meio vulgar, né? As tetas de Treviso, a fonte das tetas de Treviso, então, mas só para vocês saberem, eu prefiro chamar de seios. E vamos lá, era 1559 quando Alvise da Ponte, que era o prefeito da época de Treviso, pela Sereníssima República de Veneza, os prefeitos precisavam ter esse empoderamento pela própria república também, né? Não era simplesmente uma eleição ali, precisava ter, digamos, o apoio da república. Após uma forte seca que atingiu a cidade e os campos circundantes, ordenou então a construção de uma fonte de mármore com uma aparência singular, né? O corpo nu de uma mulher de meio corpo cujos seios fartos, né, ela apertava com as mãos. Essa aqui é a estátua que nós temos, a estátua de Treviso. Mas nesse aperto aqui dos mamilos, que obviamente era uma atração para todas as pessoas que passavam ali, as pessoas passavam, não deixavam de olhar, né, porque é uma coisa muito singular, uma coisa ali, uma mulher, enfim, nua, mesmo que fosse um corpo nu de um homem, também seria uma atração assim, pelo menos, digamos que chamativa. Então acrescenta-se a novidade, que hoje não tem mais, tá? Bastante particular, que naquela época vinho tinto e vinho branco saíam dos mamilos dessa estátua aqui, tá, pessoal? Hoje não mais, né? Hoje não mais, mas naquela época sim, saía vinho tinto e vinho branco também da estátua, que se dizia que era para restaurar ali os passageiros, enfim, para os passageiros poderem beber também. Havia muita pessoa que passava por comércio, né, que não era dali e tal, então isso era meio que um convite da cidade, enfim, para as pessoas ficarem um pouco mais e para as pessoas se sentirem mais acolhidas ali na cidade, tá? Todo outono, para celebrar a eleição de um novo prefeito de Treviso, a fonte destilava a antiga bebida, no caso o vinho, gratuitamente por 3 dias, transformando assim o que era um ritual em uma verdadeira tradição que durou até a queda da Sereníssima República de Veneza em 1797. Tá? Então não ficava, obviamente, todo ano, mas nesses 3 dias aí, principalmente, saía vinho dos mamilos da mulher, tá? Da estátua da mulher, para comemorar, né? Em comemoração. As tropas napoleônicas, tá, vendo-a como um símbolo de poder local, danificaram-na seriamente e por muito tempo a estátua foi perdida.
Vocês sabem que na invasão lá do Napoleão, a Sereníssima República de Veneza, em 1796, que dura até 1797, eles acabam danificando muito o patrimônio vêneto, né, destruindo tudo aquilo que eles achavam que era simbolismo de poder para os vênetos. E, infelizmente, também destruíram a estátua original. Foi encontrada pelo abade Luigi Bailo, que a inseriu no Museu Casa da Noailles. Então, a estátua não foi completamente destruída, porém, obviamente, como diz aqui, danificaram ela seriamente e hoje está no museu. Atualmente, uma cópia da estátua é uma cópia reconstruída em 1989 pelo escultor peruano Miguel Miranda Quinones, está localizada no pátio do Palácio Zignoli. Acredito que seja a mais famosa aí, que as pessoas passam e tal e tiram fotos. Essa daí é uma reconstrução, tá, de um peruano, de um escultor peruano. A original está dentro do museu. Então, o que resta do original pode ser admirado no Palácio dos 300. Palácio dos 300 é ali o que nós temos o restante da estátua original, bem danificada, tá? E, obviamente, não tinha como, né? Não tinha como não surgir, surgiu uma lenda ao entorno disso tudo, disse que tocar em ambos os seios traz boa sorte, né, ao viajante. Isso aí acabou sendo uma coisa que pegou bastante para o turista, né? Todo turista que vai lá coloca as mãos nos seios da estátua para ter boa sorte, né? Assim como faziam as pessoas naquela época, além de beber, colocavam a mão nos seios ali da mulher, que trazia boa sorte, segundo a lenda, tá? Então, não sei se você sabia disso, sabia profundamente a respeito da história, né, dessa estátua. Me deixa aí nos comentários, se você já foi, também me deixa aí. Se você tem uma foto, alguma coisa, enfim, seria legal. Pena que o YouTube, né, não deixa a gente postar foto, esse tipo de coisa, mas seria legal. Talvez você poderia manda sua foto para o contato @linguamari.com. Se você já foi lá para Treviso, já fez uma foto colocando as mãos nos seios da estátua para dar boa sorte, manda sua foto para o contato @linguamari.com, que é o e-mail do Linguamari, e que eu vou mostrar aí a foto num próximo vídeo. Manda, é legal. Se todo mundo mandar, quem mandar, eu vou mostrar num próximo vídeo aí a foto. Daí eu acho que vai ficar bem legal aí. Então, agradeço vocês e Strucon. Tchau, tchau.